Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias mais uma vez e dessa vez para a gente tratar sobre a desigualdade social. A nossa aula é o que é desigualdade social e essa aula está dividida em 4 tópicos. Então presta atenção, pega logo aí teu caderno, pega a caneta, pega o teu material para tu anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nessa aula, beleza? Então olha só, primeiro tópico é exatamente a gente tentando responder essa pergunta. Afinal de contas, o que é desigualdade social? Como é que a sociologia define desigualdade social? Depois, no segundo tópico, a gente vai ver as consequências da desigualdade social. No terceiro, os tipos, tem tipos, viu? Tipos de desigualdade social. E para fechar, a gente vai falar sobre o índice de Gini. Você já vai saber o que é, fica tranquilo. E a gente começa definindo desigualdade social. Desigualdade social é um fenômeno social existente quando a sociedade não conta com uma distribuição igualitária de renda. Toda vez que não existe uma distribuição igualitária de renda, necessariamente existe desigualdade. Professor, sempre que existe desigualdade, existe pobreza? Não necessariamente. Pobreza é um termo, desigualdade é outro. Por exemplo, existe desigualdade entre o cara que é milionário e o cara que é rico, mas nenhum dos dois é pobre, certo? Então, atenção para esse detalhe. Pobreza e desigualdade não são a mesma coisa. Elas podem estar juntas, mas não significam a mesma coisa, ok? Então, vamos lá. A distribuição desigual de renda é tão acentuada em alguns países que apenas uma pequeniníssima parcela da população concentra grande parte da renda, enquanto a menor parte da renda fica distribuída entre a maior parte da população. Tem um país chamado Brasil. Você conhece ele? Pois é. Isso aqui acontece no Brasil, por exemplo. Se você pegar toda a riqueza do país, uma pequena parte dessa riqueza está com a maioria das pessoas. E a maior parte dessa riqueza está com a minoria. Tá? Então existem pessoas no Brasil que são milionárias, que são até bilionárias. Mas também existe muita gente, milhões de pessoas, que vivem lá na miséria, na extrema pobreza. Aí a gente vai dizer que o Brasil é um país pobre? Não. A gente vai dizer que o Brasil é um país desigual. Existe muita riqueza, só que ela está concentrada na mão de poucas pessoas. O que faz com que muita gente não tenha ali condições básicas de sobrevivência. Ou seja, viva na extrema pobreza, viva na miséria. Ok? Por isso que eu te falei, pobreza e desigualdade não são a mesma coisa necessariamente. Elas podem estar juntas, mas não são iguais. Continuando. A partir da divisão desigual de renda, o acesso a alguns bens de consumo e serviço também tornam-se desiguais. Então, se a pessoa não tem dinheiro, se ela não tem grana, significa dizer que o potencial de consumo dela também é reduzido em relação à pessoa que tem renda, que tem dinheiro, afastando os grupos desfavorecidos do acesso a algumas coisas fundamentais, como, por exemplo, a educação de qualidade, a bens culturais, históricos, a momentos de lazer. Então a pessoa fica quase que impedida de exercer a sua cidadania de uma forma plena, de uma forma completa, por conta dessa distribuição desigual de renda que existe na sociedade, que acaba desfavorecendo determinados grupos sociais, que se tornam vulneráveis economicamente, vulneráveis socialmente também. Consequentemente, a dificuldade em obter educação de excelência afasta a camada mais pobre da sociedade de bons empregos, exatamente porque a pessoa não vai ter acesso à formação, à qualificação profissional e, consequentemente, será muito mais complicado para ela arranjar um emprego que lhe pague bem, um emprego que seja bacana.
E isso vai fazendo com que a desigualdade continue se perpetuando para as futuras gerações dessa família também, né? Lhe restando apenas baixos salários e condições precárias de sobrevivência. Então vai percebendo como é que as coisas estão concatenadas, estão interligadas dentro desse tema da desigualdade. Consequências da desigualdade social. Chegamos no segundo tópico da nossa aula. A desigualdade social colabora para o surgimento de uma série de outros problemas e conflitos sociais também. Então a desigualdade nunca está sozinha. Ela sempre traz vários outros problemas. Ela sempre traz várias outras mazelas sociais. Professor, o que é isso? Mazela social é a mesma coisa que problema social, tá? Você pode chamar de problema ou de mazela, é a mesma coisa. As mazelas sociais, problemas sociais, conflitos sociais, em decorrência da desigualdade, são o seguinte: a pobreza e a miséria. Opa! Aí você percebeu o detalhe. É da desigualdade da distribuição de renda que vem a pobreza e a miséria, né? Elas são consequências da desigualdade. Percebeu como não é a mesma coisa? Eu já tinha te dito antes. São coisas diferentes. A pobreza é consequência da desigualdade, assim como a extrema pobreza, que a gente chama vulgarmente de miséria. Pobreza e miséria são consequências da desigualdade social. Assim também como a ocupação e invasão de imóveis. É outra consequência também que ocorre, porque muitas pessoas serão despossuídas de propriedade. Então acaba acontecendo esse tipo de situação por conta da desigualdade. Isso é um fruto da desigualdade. É uma consequência de uma sociedade desigual. Assim também como a fome, a desnutrição, o crescimento da mortalidade infantil são também consequências decorrentes da desigualdade social. Olha o tanto de coisa que a gente já falou, só até aqui. Falou sobre pobreza, miséria, falou sobre invasão de propriedade, falou sobre fome, desnutrição, mortalidade. Ainda tem mais coisa. Outra coisa, desinteresse e evasão escolar. Porque muitas vezes a escola acaba sendo um empecilho ali para aquela família de origem mais humilde, mais vulnerável economicamente, que tira o filho da escola para colocar para trabalhar no roçado, para trabalhar junto com os pais. E esse filho acaba não tendo acesso completo à educação, acaba ficando pelo caminho, é evasão escolar, certo? Então vai percebendo como é uma série de problemas aí que vem junto com a desigualdade. Outro, a marginalização de grupos sociais, o afastamento de determinados grupos do exercício completo de sua cidadania, do acesso a direitos fundamentais, como a própria educação, a saúde, o lazer, a cultura, ficam impedidos, né, praticamente por conta da situação vulnerável que aquelas pessoas se encontram. Assim também como o aumento dos índices de violência e criminalidade, infelizmente é uma realidade. Muitas pessoas que estão em condição vulnerável economicamente, socialmente, acabam às vezes entrando por esse caminho. O caminho do crime, o caminho do tráfico de drogas, o caminho da violência. Então acaba sendo um reflexo, uma consequência dessa condição inicial, que é a falta de acesso à escolaridade, a falta de acesso a serviços essenciais, a direitos básicos, à plena cidadania. É uma consequência desse processo, tá? Então percebe o tanto de coisa negativa, o tanto de problema social que poderia ser evitado se a sociedade fosse menos desigual, né? A desigualdade acaba acarretando e piorando e potencializando esses problemas que já existem e que passam a existir cada vez em número maior por conta da concentração de renda, por conta da concentração de riquezas e da desigualdade que se estabelece no meio social. E aí existem tipos de desigualdade, né? Não existe só uma desigualdade. Existem tipos de desigualdade social, que a gente já vai ver quais são, ok? Além da desigualdade econômica, que foi o nosso grande foco até agora, a gente falou muito de desigualdade social, falando sobre renda, sobre concentração de riqueza, né, sobre potencial de consumo. Toda vez que eu uso esses critérios, essas palavras, eu estou falando principalmente de desigualdade socioeconômica ou econômica.
Quando eu falo de renda, riqueza, consumo, patrimônio, propriedade, isso é principalmente desigualdade socioeconômica ou econômica, certo? Além dessa desigualdade que a gente já viu na primeira metade da aula, existem outras vertentes da desigualdade influenciando essa condição, né, da desigualdade social e que são mais ou menos acentuadas dependendo da região que a gente analisa. E aqui a gente está falando muito sobre o Brasil, tá? A gente está pegando a realidade brasileira, para entender esses conceitos aí sobre desigualdade. Vamos lá então? Desigualdade racial. Como vocês sabem, o Brasil é um país que foi colonizado pelos portugueses e que durante mais de 3 séculos foi um país onde teve a escravidão do negro africano. Nós temos de história 522 anos, a gente vai fazer, né, de descobrimento. 522, não é isso? Essa conta está certa? Está certa, 522 anos. Mas, durante esses 500 e tantos anos, mais de 300 anos, existiu escravidão. Em mais de 300 anos, existiu escravidão no Brasil. E quem era escravizado era o negro. Então você percebe que existe a questão racial na escravidão. E, claro, que isso tem um impacto também na sociedade de hoje, no cotidiano brasileiro. Hoje em dia, existe a desigualdade racial como um reflexo dessa condição de escravidão. É a desigualdade de oportunidades e acesso aos bens e serviços determinada pela raça, que é um conceito que a gente nem usa mais em sociologia, caiu em desuso, a gente usa a etnia ou a cor da pele, né? Mas como a gente está falando de desigualdade racial, a gente está usando raça naquele sentido antigo, lá das teorias raciais, beleza? Então a desigualdade da cor da pele, de raça, etc., acaba determinando. É isso aí também. Podemos citar como exemplo o racismo que a população negra sofre no Brasil. O que é isso? A desigualdade de oportunidades, de acesso a bens e serviços, que muitas vezes são negados ou vedados para essa parcela da população. Existe também a desigualdade de gênero, que com certeza você já deve ter ouvido falar também. A desigualdade de gênero, principalmente no mercado de trabalho. Homens e mulheres, que às vezes têm a mesma função, a mesma profissão, mas que recebem salários diferentes. É um exemplo de desigualdade de gênero. Vem aqui comigo, acompanha. A desigualdade de gênero é a desigualdade de acesso aos bens, serviços e oportunidades, não mais por conta da questão racial, mas agora por conta da questão de gênero, masculino ou feminino, certo? Um exemplo disso são salários menores ou até mesmo a falta de oportunidade de contratação que afeta a população feminina. Então, em vários postos de trabalho, em locais, em nichos de mercado, do mercado de trabalho, existe essa diferença, essa distinção entre quanto ganha uma mulher e quanto ganha um homem para desempenhar a mesma tarefa, para exercer a mesma profissão. Isso é um exemplo da desigualdade de gênero. Muitas vezes, não existe nem a contratação de mulheres para determinadas vagas. Já se exige que seja do sexo masculino. Então seria outro exemplo também, dentro daquilo que a gente está falando, da desigualdade de oportunidades, certo? Falamos então de 2 tipos de desigualdade além da econômica. A gente falou de desigualdade econômica, racial e de gênero, ok? E aí a junção dessas formas de desigualdade, que a gente citou, acentuam ainda mais, dependendo da região, as condições de desigualdade social e influenciam de forma explícita ou velada a dificuldade de acesso a ferramentas, espaços sociais e serviços dentro de cada região. Então, por exemplo, a gente falou sobre diferença entre homem e mulher, diferença entre população branca e população negra, racial, e falamos também da diferença econômica, ricos e pobres. Então, se a gente pegar esses 3 critérios e juntar, e desenhar 2 tipos ideais, o branco homem rico, o homem branco rico e a mulher negra pobre, a gente tem praticamente ali o antagonismo dentro dessa ideia de desigualdade. Se existe a desigualdade entre brancos e negros, a desigualdade entre homem branco e mulher negra é ainda maior.
se tratando de mercado de trabalho, de índice salarial, de oportunidades, de espaço na vida política, certo? Então, se a gente vai complementando uma desigualdade com a outra, a gente vai percebendo de que forma vai se criando um abismo entre os grupos sociais dentro do Brasil e também de outras sociedades, não é só o Brasil. Outros países também sofrem desse mal. É possível, então, falar em desigualdades sociais, no geral, dependendo da região e do critério que serão levados em consideração ao analisar o local. É a questão do contexto. Né? A desigualdade ela tem um contexto, ela tem um critério, ou melhor, ela tem vários critérios e tem também um contexto social, um contexto regional, um contexto local que seja. Mas é necessário se estabelecer isso quando se trata de desigualdade. Ok? E aí, para que isso fosse possível como ferramenta científica, surgiu um índice chamado Índice de Gini. Esse índice se chama assim por causa de um matemático italiano, que foi quem inventou, chamado Conrado Gini. O sobrenome dele dá um nome ao índice, o índice de Gini. Esse índice, o coeficiente, ele é utilizado, é um instrumento, né, teórico, metodológico, utilizado para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Então, existe uma ferramenta, um instrumento científico, objetivo, metodológico, para designar, para demonstrar essa diferença aí, essa desigualdade em relação aos grupos sociais. Esse índice aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos em cada sociedade. O índice varia entre o número 0 e o número 1. Ele vai de 0 a 1. Sendo os países mais próximos de 0 os menos desiguais. Então, quanto menos desigualdade existe, mais próximo de 0 é o país. Muitos países ali do norte da Europa, por exemplo, estão perto do 0. São países onde existe pouca desigualdade. E quanto mais próximo do 1, mais desigual é aquele país. O índice vai de 0 a 1. 0 é a igualdade absoluta, 1 é a desigualdade plena. Ok? O valor 0 indica que cada unidade familiar de um país ganha exatamente a mesma quantidade de dinheiro. Então, todo mundo ali é igual. É a completa igualdade de renda. Professor, todo país que chega perto do índice 0 necessariamente é rico? Não. Pode ser um país onde todo mundo é pobre. E aí você tem uma igualdade de condições, mas não é numa situação tão boa. Entendeu? Pois é, então por isso que eu te falei no começo da aula. Pobreza e desigualdade não são a mesma coisa. Lembra disso. O índice de valor 1 indica que só uma família em todo o país ganha a renda nacional inteira, o que representa a completa desigualdade de renda. Isso é muito difícil de acontecer, tá? É quase impossível. Mas existe no coeficiente, é isso que significa. Se chegar até 1, é porque só tem uma família naquele país que ganha todo o dinheiro do país. A renda inteira é só daquela família. E se chegar a 0, é porque todas as famílias vivem no mesmo patamar. Seja um patamar excelente ou um patamar que não é bom. Mas é todo mundo do mesmo nível. Que também é muito difícil de acontecer. A maioria dos países do mundo tem índice Gini entre 0,2 e 0,5. Tá? 0,2 são os países onde existe menos desigualdade, 0,5 já está crescendo um pouco mais. Já está no meio do caminho, né? Na metade do índice. Onde é que tu acha que o Brasil está? Vai pensando aí. A maioria dos países do mundo está entre 0,2 e 0,5. Tu acha que o Brasil está antes, está nessa faixa ou está depois? Acertou quem respondeu? Depois. O índice do Brasil, segundo dados de 2020, é 0,524. Ele ultrapassa um pouquinho o índice da média mundial. Quer dizer que o Brasil é um país onde tem muita desigualdade social, onde tem uma concentração de renda muito grande também. E com essas informações aqui, atualizadíssimas, né, do índice de Gini, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido uma aula boa para vocês, proveitosa. Eu vou ficando por aqui, mas lembre-se de sempre ficar ligado aí na nossa programação, para não perder nada.
para ficar por dentro de todos os conteúdos. Eu deixo aqui um abraço a todos e já marco uma próxima, uma próxima aula, uma próxima reunião, para que a gente esteja aprendendo mais de sociologia aqui na plataforma Gonçalves Dias. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.